coisa, a Sarah nunca gostou de que ninguém pegasse ela ou ficasse perto de ninguém. Ela nunca gostou de socializar. Com o passar do tempo vai piorando, mas desde que ela era pequenininha, os meus irmãos, pessoas próximas, né, sempre que tentava pegar ela no colo, ficar com ela no colo, ela chorava muito, ela gritava muito. E sempre foi muito complicado em relação a isso. Ela nunca demonstrou também afeto, então, mas ela é muito nova, talvez ela ainda não sabe expressar. Sim, tudo bem, mas você consegue ver a diferença de uma criança, você dá um beijinho nela e ela fica feliz, ela dá um sorriso, ou ela demonstra qualquer tipo de afeto de outra forma. Ela não, ela nunca conseguiu mostrar afeto. Agora, aos pouquinhos, porque a gente vem forçando, respeitando o espaço dela, claro, mas enchendo ela de amor, enchendo ela de carinho, né, como a gente vem fazendo desde o início da vida dela. Aos pouquinhos, às vezes do nada, ela nos demonstra algum tipo de carinho, mas do jeitinho dela, da forma dela, e aí a gente consegue capturar que aquilo é uma forma de amor dela, é um carinho, e aí a gente fica todo mundo bobo e ela aos pouquinhos demonstra um pouquinho de afeto para as pessoas bem próximas que estão sempre com ela, que no caso é eu, meu esposo, a minha mãe, às vezes meus irmãos, e olha lá, mas ela nos demonstra um pouquinho de afeto agora. Outra coisa, ela nunca teve paciência e nunca soube esperar. Gente, é uma coisa que a gente sofre muito. Principalmente eu como mãe, porque quando eu estou em casa, qualquer coisa que sequer que a gente vai fazer, vai sair, ela não tem paciência, sabe? Eu tenho tentado aprender métodos e táticas para fazer com ela. Não temos tido tanto sucesso, mas eu tenho esperado para dias melhores. Mas um exemplo, todas as vezes que nós vamos sair, se eu arrumo ela primeiro, ela já quer imediatamente sair. Ela não consegue esperar eu me arrumar. E se eu me arrumo primeiro, ela já acha que eu vou sair e vou deixar ela. Então, nesse período que eu vou arrumando ela pra sair, ela já tá chorando, ela já tá em crise, ela já tá vomitando. E aí o negócio fica estreito. Então, tá sendo bem difícil sobre isso, porque ela não sabe esperar. Ela não tem paciência alguma de esperar. E eu fico falando, minha filha, espera, tenha paciência, eu tô fazendo o seu mamar, tipo, o mamar dela acabou, ela já quer que o outro esteja pronto imediatamente do lado dela, e não tem como deixar os mamás prontos ou fora da geladeira. Então, ela não sabe esperar, ela é muito, muito ansiosa, assim, eu fico me vendo nela, só que eu hoje sei controlar muito a minha ansiedade. Pra quem não sabe, eu tenho distúrbio de ansiedade, tomo até medicação controlada pra isso. E a minha ansiedade é coisa de outro mundo, mas, né, eu sou adulta, eu consigo cair na real que, tipo, calma, eu tenho que esperar, as coisas não acontecem assim e tal. E ela não, por ela não consegue ter esse entendimento, ela não sabe esperar, gente. É uma coisa de louco. A ansiedade dela é surreal. Ela não tem noção do perigo. Ela não tem noção do perigo pra nada, nunca teve noção do perigo. Ela subia em cima da mesa de vidro, ela derrubou várias vezes a televisão em cima dela, ao ponto da gente ter que comprar uma cola, que cola até vidro de carro, eu acho que ela é bem firme, e nós colamos a televisão no rack da sala, para que essa televisão parasse de cair em cima dela. Ela nunca teve noção do perigo, ela sempre fechava a porta com muita força e abria a porta da geladeira, pegava as garrafas de vidro, pegava as coisas, tudo que estivesse no alcance dela. Ela pegava, e se não tivesse, ela empurrava a cadeira, subia em cima, e era uma coisa de louco. Então ela nunca teve noção do perigo. Outra coisa que ela também, a gente veio percebendo nela desde que ela nasceu, é que sempre quando a gente falava pra ela que não pode sobre alguma coisa, a palavra não em si, ela nunca aceitou. Li também já muito sobre esse assunto em crianças autistas, que eles acham uma ofensa bem grande você falar não pra eles. E é bem complicado, então assim, hoje pra mim tentar explicar pra ela que aquilo não pode, que ela não pode fazer aquilo, que aquilo não pode acontecer, a gente tem que tentar criar uma forma pra chegar nesse final, assim, nesse assunto de que não pode, porque ela não aceita a palavra não.
Tudo que eu falava pra ela, não pode, Sara, não pega. Não, e não, ela entrava em crise e ficava muito nervosa, e até hoje isso acontece. Como somos seres humanos, né, estamos a caminho do aprendizado todos os dias, a nossa vida é um aprendizado. Às vezes sim eu erro e chego a falar pra ela, não, não pode, e ela fica muito nervosa, então ela nunca aceitou dizer não para ela. Outra coisa que a Sara sempre teve desde que nasceu, ela nunca demonstrou importância ou interesse sequer por nada, nenhum tipo de brinquedo. Até hoje, eu falo para meus irmãos, quando eles vão dar algum presentinho para ela, a minha mãe, todo mundo, gente, não espere com que a reação dela seja sobrenatural, que você vai dar um brinquedo para ela maravilhoso, que ela vai ficar super feliz. Porque, claro, a nossa resposta, né, como seres humanos, quando a gente vai presentear uma criança, né, alguém com um brinquedo, a gente fica naquela expectativa, nossa, será que ele vai amar? Eu acho que ele vai amar, hein? Acho que ele vai gostar porque ele gosta disso, ele gosta daquilo. E aí a gente chega e a reação da criança é aquela reação ao extremo, feliz, alegre. Mas a Sara, ela nunca demonstra reação sequer. E às vezes ela nem quer pegar o brinquedo, ou ela pega e taca ele bem longe. Mas não significa que de fato ela não gostou, é porque naquele exato momento ela não teve interesse. E depois, com o passar dos dias na semana, ela vai gerando interesse para aquele brinquedo. E aí ela vai pegando aos pouquinhos, no tempo dela, do jeito dela, e ela vai gostando. E aí eu vou lá e corro, tiro uma foto, mando pra quem presenteou, falo, olha, ela gostou pra caramba, agora que ela tá brincando. Outra coisa também que ela sempre fez foi, do nada, ela olha pra uma direção e ela fica concentrada naquela direção do nada. Ela parava assim no tempo. E lá ela ficava olhando por bastante tempo. E eu ficava, Sara, o que você tá pensando? Filha, no que você tá olhando? Isso desde... Outra coisa também, que pra nós tá sendo uma das coisas principais, que estamos buscando meios, tentando fazer de tudo. Estamos esperando as terapias, porque eu também sei que a terapia, ela não é um sinônimo de que a criança vai falar. Ela vai ter um apoio, ela vai ter uma ajuda. Mas a Sara ainda é não verbal, né? Então ela se comunica com a gente de outras formas, mas ela não diz sequer nenhuma palavra. Hoje, depois de 3 anos e 8 meses, a gente vê que ela fala ela tenta sair alguns tipos de som, tipo, às vezes ela fala tipo neném, só que hoje a gente entende que ela tá falando no sinônimo de que é ela, que ela é neném. Então ela fala assim, neném, 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 neném. Então a gente tenta entender que ela tá querendo dizer que, tipo assim, a neném tá triste, ou a neném tá estressada. Mas a gente sempre ensinou pra ela 2 palavrinhas que todo pai e toda mãe falam desde que a criança nasce na cabeça delas, pra elas aprenderem a falar, que é papai e mamãe. E a gente vem falando esses 3 anos e 8 meses diariamente na cabecinha da Sara, mas ela ainda não fala nenhuma palavra. Então ela não se comunica conosco através da fala ainda. Outra coisa também que a Sara tem, ela tem muita sensibilidade a sons, luzes, cheiros ou contato. Sim, gente, ela sempre teve sensibilidade pra caramba do som. Ela nunca gostou de barulho, nunca gostou de barulho. Ela tem dificuldade demais também com as luzes, com a claridade. Ela gosta muito de ficar no escuro, muito de ficar no escuro. Então a gente mantém sempre as luzes mais apagadas. Quando a gente sai com ela, a gente gosta de sempre estar naquele ambiente mais fechadinho, assim, mais aconchegante, mais nada de muita coisa. Mas ao mesmo tempo também, uma grande maioria das crianças autistas gostam de luzes, gostam de brinquedos com luzes, com brilho, com bastante cores. Então isso é super relativo, depende muito do humor da Sara. Mas ela sempre teve muita dificuldade com isso. Outra coisa que ela também tem muito, e tá tendo pra caramba agora, nesse momento, nessa fase da vida dela, é sobre o cheiro. Ela o tempo todo tá cheirando as coisas, ela fica me cheirando, ela fica cheirando meu esposo, ela cheira assim o braço da gente, ela fica fazendo assim, o tempo inteiro ela está sentindo cheiros diferentes e com muita sensibilidade
Outra coisa, ela tem alterações comportamentais. Ela fica sempre muito agitada e aborrecida. Ela sempre faz movimentos repetitivos. Ela fica balançando a mão assim o tempo todo. A gente costuma chamar ela de borboleta, que ela é uma borboletinha. Vai voar, você vai voar. Ela fica o tempo todo balançando as mãos. Ela fica assim. Ela também tem comportamentos repetitivos. Então, até mesmo quando ela tá assistindo alguma coisa, ela assiste as mesmas coisas 300 mil vezes. Ela volta naquele início daquele vídeo 300 mil vezes. Ela volta numa parte da música pra repetir ela 300 mil vezes. E fica aquela coisa repetindo, repetindo, repetindo o tempo inteiro. E assim é. Então, tudo ela tem esse comportamento repetitivo, né? Tanto com as mãos, como eu já falei, tanto com os pés, tanto com a cabeça e tanto com as coisas que ela vê, que ela ouve. Tudo é sempre repetitivo, bem repetitivo. Mal chegou no lugar, a gente teve que voltar pra trás. Então ela tem mudanças de humor inesperadas, entendeu? Ela tá super bem e ela pode ficar super mal, tipo, do nada. Como ela pode estar super mal e do nada ela ficar super bem. Então a gente segue bem assim a gente vive conforme tá o humor dela. E aí nós vamos criando todo o resto do dia daquilo que nós vamos fazer e tudo mais. Outra coisa que a Sarah também tem, que eu deixei anotado aqui pra vocês, é maior interesse em objetos do que pessoas. Obviamente, para vocês que não sabem, toda criança autista, elas preferem estar sozinha. Claro, uma grande maioria, né? Nenhum autista é igual um ao outro, mas uma grande maioria das crianças autistas, eles gostam de ficar sozinhos, não tem interesse sequer em se relacionar com ninguém, em brincar com nenhuma criança. Pelo menos é o que temos vivido até hoje. Obviamente que isso pode mudar, e tem algumas crianças autistas que já são diferentes, que amam interagir, que amam brincar com outras crianças, tá? Isso é bem relativo, isso não é nada uma certeza, mas estou contando daquilo que nós vivemos com a nossa filha. Então ela não tem nenhum tipo de interesse de estar brincando com outra criança ou com ninguém sequer. Os avós, eu, né, o pai e a mãe, tias e tudo mais, sempre tentam interagir com ela, brincando, pegam um brinquedo e tudo. Ela não demonstra tanto interesse e é capaz dela brincar um pouquinho, mas depois ela já perde totalmente o interesse e gosta de ficar sozinha. Ela sempre gostou muito de brincar sozinha, e também, além disso, pode haver interesse incomum e excessivo por determinados objetos, brinquedos ou algumas partes dos brinquedos, como eu já tinha explicado isso pra vocês num pedacinho aqui do vídeo. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui abaixo e compartilhar com a maior quantidade de pessoas possíveis.